Seja muito bem-vindo à aula 18 aqui do canal do Dr. Forma Donizete Campos. Nós vamos dar continuidade aqui à aula 17. Vamos lembrar que nós vamos até a aula 35 e da aula 17 para trás já está disponível aqui no canal, você pode acessar e assistir. Eu sou o Dr. Forma Donizete Campos, sou farmacêutico, sou desenvolvedor de fórmulas e também prescrição personalizada. Sou pesquisador e também educador em neurociência aplicada à saúde, comportamento humano e também a formação de hábitos. Deixa eu já tomar uma aguinha aqui, porque essa aulinha vai ser muito legal e eu preciso estar com a minha garganta aqui calibrada. Gente, hoje nós vamos falar sobre ambiente, estímulo e também condicionamento. A intenção modo comportamento ou é o ambiente? Por que algumas pessoas, mudam e outras voltam exatamente para os mesmos padrões? Você já fez essa observação? Algumas pessoas têm facilidade de mudar e outras continuam sempre voltando para os mesmos padrões. Bom, então antes da gente começar a aula de hoje, essa aula 18, eu quero que você volte comigo alguns minutos naquilo que nós já construímos na aula 17. Você assistiu a aula 17? Escreve aqui para mim. Se não assistiu, pode assistir a aula, está aí disponível para você. Porque talvez hoje você esteja começando a perceber que o cérebro humano ele é muito mais influenciado pelo ambiente do que a maioria das pessoas imagina. Isso acontece com você? Você está sendo influenciado pelo seu ambiente? Na aula passada, nós entendemos que o cérebro ele aprende repetição. Nós entendemos que a impulsividade não é apenas falta de força de vontade. Isso a gente já viu. Entendemos também que o cérebro, cansado emocionalmente, procura alívio imediato. Mas agora vem uma pergunta extremamente importante que eu gostaria que você prestasse atenção. Se o cérebro aprende repetição, quem controla aquilo que ele repete? Já pensou nisso? Quem controla, por exemplo, os estímulos? Quem controla também o ambiente? E vou além. Quem controla aquilo que cerca você todos os dias? Porque talvez aqui esteja um dos maiores erros da vida moderna. Muita gente tenta mudar comportamento sem, ao menos, mudar o ambiente onde ela se encontra. Sem, ao menos, fortalecer esse ambiente. Porque isso, se não muda, isso vai fortalecer, se não muda esse ambiente, vai fortalecer o antigo. Talvez hoje, então, você esteja tentando construir uma vida nova. Né? Estou tentando construir uma vida nova. Eu quero me ressignificar. Mas, emocionalmente, ainda frequenta os mesmos ambientes que fortaleceram a versão antiga da sua identidade. Então, o ambiente, ele é muito importante para aquilo que você quer se tornar. O cérebro humano, ele aprende contexto, ele aprende uma complexidade, ele aprende ambiente, ele aprende rotina, ele aprende emoção e aprende também associação emocional. E isso, pega essa fórmula, isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante. Porque muitas vezes a pessoa acha que decide tudo racionalmente, mas não percebe que grande parte do comportamento já está sendo conduzida de uma forma automática, ou seja, automaticamente, pelos estímulos repetidos, né, ali do ambiente. Então, os estímulos são repetidos e ela acha que está consciente, mas não está. Está no automático. Então, talvez você já tenha também vivido isso. Se já viveu, então, por favor, já coloca aqui no comentário. Aliás, já marca um amigo, tá? Ativa o sininho ali. Então, você pega o celular.
Você pega o celular só para responder uma mensagem. E quando percebe, já passou quase uma hora rolando tela sem direção nenhuma. Isso já aconteceu com você, eu tenho certeza, porque já aconteceu comigo. Eu tenho certeza que já aconteceu com você. Você entra em um determinado lugar e automaticamente sente vontade de comer. Eu, por exemplo, estou falando com você, estou sentindo vontade de tomar uma água. Você senta em determinado ambiente da sua casa e o cérebro já entra em modo distração. Você senta lá no sofá, seu cérebro já distrai. Você consegue perceber isso? Se você que está me assistindo percebe isso, já coloca aqui para mim nos comentários. Eu percebo. E isso, gente, é condicionamento. É um processo no qual o cérebro aprende a associar estímulos a respostas automáticas. E quanto mais isso se repete, mais forte o circuito fica. Circuito neural, ok? Então, quanto mais forte você repete isso, mais forte o circuito fica. Agora, olha que forte isso que eu trago para você aqui, que eu trouxe para essa aula para você. O cérebro, ele não gosta de gastar energia, de jeito nenhum, mesmo porque ele não armazena energia. Então ele automatiza aquilo que é repetido. Os gânglios da base transformam repetição em algo automático, tá? No automatismo. Né? Então, a dopamina ela vai reforçar esse comportamento. A neuroplasticidade, que é aquela capacidade do cérebro de se reorganizar conforme a repetição e também a experiência, fortalece circuitos. E o ambiente, então, ele começa lentamente a virar combustível do seu padrão. Então, você começa a repetir padrões. Talvez por isso tanta gente fale: eu não consigo mudar. Já aconteceu com você? Eu não consigo mudar, já tentei, não mudo. Quero começar a dieta, começo e paro. Quero começar na academia, começo e paro. Mas muitas vezes o problema não é a sua incapacidade. O problema é que seu cérebro continua recebendo exatamente os mesmos estímulos de todos os dias. O que está o X da questão? Entendeu? Então você continua ali com mesmas distrações, mesmas, por exemplo, conversas, mesmos ambientes e mesmos hábitos e mesmos gatilhos emocionais. Então, se você não tiver um planejamento mental, um método, tudo para você seguir, igual nós temos aqui no método 6 em 8 no emagrecimento, e tem mais, o cérebro ele aprende por familiaridade. Então, familiaridade, ele aprende por isso. Tudo aquilo que é familiar para ele. Mesmo que aquilo esteja destruindo a vida da pessoa. Olha só que interessante. Mesmo que não seja legal, o seu cérebro aprende e você começa a repetir, a fazer e vai mudando ali os comportamentos para virar uma identidade. Então o cérebro, ele prefere um padrão conhecido, mesmo ruim. Ele prefere estar lá no conhecido do que uma mudança cheia de incerteza. É por isso que muitos relacionamentos são arrastados. A mulher ou o homem, eles não tomam ali uma decisão porque não sabem como vai ser. Agora, pensa comigo. Quantas pessoas hoje vivem emocionalmente aceleradas sem perceber? Porque a percepção, quando você percebe, quando você assume, você começa a construir. Então, quantas pessoas acordam, por exemplo, olhando problema, passa o dia consumindo comparação, dorme consumindo distração. Quantas vezes as pessoas normalmente vão para a cama e ficam ali ainda no celular fazendo scroll, olhando TikTok, olhando Instagram, enfim, Facebook. E depois perguntam: por quê? Por quê? Por que eu estou fazendo isso? A pessoa perde a direção. Talvez hoje alguém esteja entendendo uma coisa muito séria aqui. O cérebro moderno, vamos dizer assim, ele está cansado de excesso de estímulo. Porque hoje nós temos muitos estímulos, mas muito dopamina rápida. É notificação, é vídeo rápido, como eu já falei na aula anterior, prazer rápido, resposta rápida e comparação constante. Você está sempre se comparando.
Ai, por que que o meu perfil não cresce? Por que que eu não tenho visualizações? Por que que ninguém deu like aqui? E aos poucos o cérebro ele começa a perder capacidade de sustentar profundidade. E isso é extremamente perigoso. Isso é extremamente perigoso. Porque crescimento verdadeiro exige permanência. Você precisa estar permanente naquilo que você está fazendo para que você tenha crescimento. Dentro desse perfil 2 no Instagram, é um perfil que é o doutorformula.oficial, a gente traz lá 8 fórmulas para o crescimento real. São 8 fórmulas. Quando eu digo fórmulas, 8 códigos, vamos dizer assim. Porque muita gente começa, mas poucas pessoas permanecem. Poucas pessoas conseguem sustentar direção quando o entusiasmo inicial passa. Ai, eu quero fazer isso. E de repente para de fazer. Por quê? Porque essa pessoa ainda ela não construiu algo interno. Ela está na motivação, no entusiasmo ainda. E talvez essa seja uma das maiores diferenças entre emoção e construção. Então a emoção, você tomar muito cuidado, já falei isso aqui, a motivação, ela vem e vai, ela flutua. Então isso não faz ninguém crescer. A emoção, ela começa e o sistema, ele sustenta. Então aqui dentro do Hackathon nós temos um método, é o método HH, Hora de Honra, é o método guiado. E dentro do emagrecimento também é a mesma coisa. Existe um detalhe muito profundo que pouca gente percebe. Ambientes também transferem mentalidade. O ambiente também transfere mentalidade. Conviver diariamente com pessoas negativas, pessimistas, desorganizadas e sem direção faz o cérebro começar lentamente a normalizar esse padrão. Se você ama essa pessoa, ou você continua com ela e modifica você, a forma de lidar com isso, aquele treinamento interno, ou você tem que romper o relacionamento. Talvez hoje alguém esteja entendendo porque alguns ambientes sugam energia. Tem muitas pessoas que têm certeza, aliás, se você é uma dessas, ou desse que está assistindo, você vive nesse momento, escreve aqui para mim, porque o ambiente emocional também condiciona comportamento emocional. Então, se você está num ambiente emocional, ele vai condicionar esse comportamento emocional. Então, se você está do lado de uma pessoa que só reclama, uma pessoa negativa, uma pessoa que não te valida, uma pessoa que fica o tempo todo ali reclamando, então você vai transferir isso para o seu comportamento emocional. Uma pessoa, pega essa, pode até ter potencial, mas se viver constantemente cercada por negatividade, vitimismo, isso é muito importante, o vitimismo, distração e desorganização, o cérebro começa lentamente a absorver aquilo como normalidade. Então, se você está vivendo num ambiente assim, você precisa se preparar. Ou você toma uma decisão, ou você se prepara para viver esse ambiente. E isso destrói construção silenciosamente. Isso vai destruindo o seu relacionamento, por exemplo. Essa é outra das 8 fórmulas para o crescimento, para o crescimento. O ambiente, tá? Porque ambiente, ele molda percepção. O ambiente, ele molda a sua percepção. E percepção, ela molda o comportamento. E comportamento repetido molda a sua identidade. Então o ambiente, ele vai mudar a percepção. Entendeu? Então seguir, perceber, assumir e construir são 3 pilares fundamentais para quem quer mudar. Agora, deixa eu tocar aqui em um ponto muito importante, mas muito importante, que eu gostaria que você prestasse atenção. Existem ambientes que drenam e ambientes que constroem. Qual deles você se encontra? Escreve aqui para mim também. Existem ambientes onde você sente paz, sente leveza, onde você sente que a pessoa, o ambiente que você está te empurrando. E existem ambientes onde você se sente ansiedade. Você se sente muito ansioso, muito ansiosa. Existem ambientes também onde você sente vontade de crescer. Onde você tem pessoas que te puxam. Vamos lá, você consegue. Não pensa, se joga. É 1001, 1002, 1003 e vai. Não pensa demais.
faz aquilo que vai mudar a sua vida. Existem ambientes também onde você sente vontade de subir, desistir. Por quê? Porque cansa. Percebe isso que eu estou falando? Está pegando a fórmula? O cérebro associa ambiente com emoção. O cérebro associa ambiente com emoção. E talvez hoje você esteja tentando construir uma nova versão sua, mas emocionalmente ainda frequenta os mesmos lugares internos. E isso não vai fazer com que você mude a sua identidade. Então, são os mesmos pensamentos, as mesmas desculpas, isso às vezes incomoda, mesmos comportamentos e mesmas distrações. E isso impede consolidação de identidade. Então, você não consegue consolidar a sua identidade quando você vive nesse ambiente de vitimismo, de negatividade, de reclamações. Eu sempre falo, faz isso, os negativos, e segue. Essa é outra das 8 formas para o crescimento, a identidade. A identidade é muito importante. E para formar a identidade, você precisa passar por processo. Porque a identidade não nasce pronta. Você pode construir a sua identidade, como você pode também desconstruir. Ela é construída por repetição, ambiente e também execução. Pegou a fórmula? Então, ela é construída por repetição, ambiente e execução. A identidade é construída por repetição, ambiente e construção. Talvez hoje você esteja cansada ou cansado, não apenas porque trabalha demais, não é só isso, mas porque o seu cérebro quase não descansa mais. E neste mundo moderno, isso é fatal. Existe um cansaço físico, mas também existe um cansaço emocional e cognitivo. O que é isso, afinal? Né? Um cansaço emocional, um cansaço físico, um cansaço cognitivo. Ligado, sabe onde ele está ligado? Ao excesso de processamento mental. Então, esse excesso, acontece isso. Então, hoje, muita gente acorda cansada, vive cansada e dorme cansada. Não tem energia para nada. E às vezes nem percebe que o cérebro está sendo drenado silenciosamente pelos ambientes que frequenta. Então, qual o ambiente que você está vivendo? Esse ambiente que você está te drenando? Anota aqui para mim. Como é que está o seu ambiente? Como é que está o seu relacionamento com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, com a sua esposa? Ambiente digital, por exemplo, ele quebra qualquer um. Ambiente emocional, ambiente profissional e ambiente familiar. Familiar, isso mesmo. Isso também inclui. Então, você tem ambiente digital, de trabalho, familiar, tudo isso influencia. Tudo isso influencia no funcionamento cerebral. Talvez hoje alguém também esteja aqui entendendo por que perdeu profundidade emocional. Porque vive há anos consumindo velocidade. Escreve, você está há anos consumindo velocidade? Você está. Escreve aqui. Aliás, você não pode deixar de me seguir lá no perfil 2, Dr. Fórmula, ponto oficial, que a gente fala sobre todo esse assunto aqui. Então, olha só os ambientes. Vídeo rápido, estímulo. Resposta rápida, estímulo. Validação rápida, estímulo. Prazer rápido e distração rápida. Tudo isso é estímulo, tudo isso trava a sua mudança. E o cérebro ele começa lentamente a perder tolerância para processos longos. Ele vai perdendo, ele vai cansando. Já falei que o cérebro ele não armazena energia. Se acabou a energia de tanto pensar, de dúvidas, tanto se estressar, você não tem, você acaba desistindo. Jesus, por exemplo, ele escolhia ambientes. Né? A gente traz aqui um pouco da narrativa bíblica. Jesus escolhia pessoas. Jesus se afastava para silêncio. Tanto é verdade que Jesus escolhia pessoas que na mesa quem sentava com ele? Os 12 apóstolos. Agora, olha como isso é profundo. Isso até espiritualmente, até espiritualmente, ambiente influencia na direção. Vamos falar aqui de Salomão, lá em Eclesiastes. Salomão falava sobre prudência, capacidade de agir com sabedoria e também antecipação. Gente, acabou a luz aqui, mas eu não vou interromper essa aula porque ela é longa, né? Vou acender aqui novamente o ring light e a gente vai continuar aqui na aula. Tá? Ficou um pouquinho escurinho aí, mas a gente vai continuar.
Então, Salomão, ele falava sobre prudência, que é a capacidade de agir com sabedoria e também antecipação. Paulo falava sobre transformação da mente. Paulo, ele falava como transformar a mente. Aliás, Paulo, ele é prova viva da humildade, ao contrário do ego inflado. E hoje a neurociência, então, ela mostra que o ambiente molda circuito neural, né? Molda todos os circuitos. Talvez por isso tantas pessoas estejam emocionalmente cansadas. Por que será, né? Por quê? Só uma aguinha aqui. Por que essas pessoas estão cansadas? Porque vivem em ambientes que drenam energia mental o tempo todo. E aí ela não consegue parar de ser impulsiva. Porque o copo, ele já está cheio. Qualquer coisinha, essa gotinha já cai. Então, quem não protege o ambiente acaba fortalecendo, sabe o que, gente? Exatamente aquilo que deseja vencer. Então, se você não proteger o seu ambiente, se você não souber em que ambiente você está, não teve essa percepção que aquele ambiente está te travando, você não vai conseguir crescer. Agora, pega parte da minha história. Quando eu cheguei em São Paulo, em 1982, aos 15 anos, tinha 15 anos, uma das primeiras coisas que percebi foi exatamente isso. Exatamente isso. Ambiente muda a mentalidade. Quando eu saí lá do norte do Paraná, numa cidadezinha pequenininha chamada São Pedro do Ivaí, cidadezinha com 8 mil habitantes, chegar em São Paulo desse tamanho, isso mudou. Então, o ambiente, ele muda velocidade, o ambiente muda percepção e o ambiente muda também, sabe o quê? Exigência. Eu tive que ser diferente aqui em São Paulo, mesmo sendo uma criança, mesmo com 15 anos. Então, as pessoas, elas enxergam resultado, mas quase nunca enxergam repetição. Então, hoje as pessoas me veem com 59 anos, os meus resultados. Mas ele veio de uma origem invisível. Então ninguém vê os bastidores, ninguém vê o cansaço e ninguém vê também a constância. Então durante todo esse tempo eu fui constante. Então repetição disciplinada, ser constante é uma repetição disciplinada ao longo do tempo. Então ninguém vê a disciplina silenciosa. Às vezes você não percebe isso quando você está fazendo, mas depois você começa a racionalizar tudo isso. Mas é exatamente ali, nos bastidores, que a identidade é construída. É ali no invisível que a sua identidade é construída. Porque as pessoas ela tendem a dar valor àquilo que elas veem. Talvez hoje muita gente queira viver o resultado. Sem querer viver, sabe o quê? Processo invisível, que a gente falou agora. Aí fica difícil. As pessoas, elas querem viver aquilo que elas veem. Só que não existe crescimento sem repetição. Não existe crescimento sem repetição. Não existe direção sem disciplina. Então, se você está numa direção, você precisa ser disciplinado. Não existe construção sem ambiente correto. Então, para você construir, você precisa ter um ambiente correto. E eu quero, e aqui, eu quero abrir um parênteses importante. Fica comigo. Se essa aula estiver fazendo sentido para você, compartilha com alguém, porque talvez exista alguém aí perto de você tentando mudar, mas sem perceber que o ambiente está sabotando silenciosamente essa transformação. E não existe transformação se não tiver um ambiente organizado. Não existe transformação. Porque você tenta transformar e esse ambiente traz de volta para onde você estava, os seus padrões antigos. E aproveito também para se inscrever no canal. Se você não está inscrito, não está inscrito, já se inscreve no canal. Essas aulas, vai ter a aula 35, obviamente que tem outras coisas no canal. Toda segunda-feira às 20h18. Então, na próxima segunda-feira, nós estaremos aqui aprofundando essa construção dentro do Arquiton. Arquiton, o arquiteto do próprio destino. Tá? Então, seja você a sua construção. E depois, deixa aqui também nos comentários qual ambiente hoje mais dificulta a sua evolução. O ambiente emocional, o digital, o profissional, talvez, o familiar, o espiritual. Né? Vamos lembrar que o Doutor Fórmula ele é pautado em 3 dimensões: espiritualidade, saúde, trabalho árduo com alta consistência para ser autoconsistente.
Porque talvez a sua resposta também ajude outras pessoas. Talvez o que você colocar aqui pode ajudar outras pessoas que se encontram na mesma situação que você. Agora, olha como isso se conecta no DFDC. Bom, DFDC D de determinação. Ali você inicia. Foco. Tá? Ali vai ter foco. Determinação direciona. Então, disciplina. Sustenta e crescimento vai consolidar. Mas tudo isso depende de ambiente. Porque ambiente pode acelerar construção ou acelerar a destruição. Agora, que ambiente que você está vivendo? Você acha que esse ambiente vai te construir ou vai te destruir? E talvez aqui você esteja entendendo mais uma das 8 fórmulas para o crescimento. Você não cresce apenas pela motivação. Você cresce pela repetição correta dentro do ambiente correto. Você está fazendo uma repetição ou não? Está dentro do ambiente correto ou não? Porque sistema, ele é mais forte do que a motivação. Quando você tem um sistema estruturado, é por isso que o método FDC 6 em 8 no emagrecimento funciona. Porque ele é estruturado. Então, a Estrela, que é um programa para mulher 30 mais que quer emagrecer, ela é guiada o tempo todo. E ambiente sustenta o sistema. O ambiente, ele sustenta o sistema. E aqui entra também o HH, que é a hora de honra. Tá? Isso que é os 55 minutos de foco, como fosse um método Pomodoro, e 5 minutos de ajuste. Então, se você está num processo de crescimento, você vai focar 55 minutos e descansar 5. Isso não é apenas produtividade. Isso você pode aplicar em qualquer esfera, inclusive setor de vendas. Isso é treino cerebral. Isso é ensinar o cérebro a permanecer em construção, mesmo quando não sente vontade. Então, se você não está com vontade, mas está em construção, mas você está em construção por quê? Porque você está mudando seus comportamentos, ou o seu comportamento. Você não constrói destino apenas com desejo. Eu desejo construir. Você constrói destino com repetição organizada. E aqui entra um ponto muito importante que Stephen Covey ele falava, né, sobre alinhamento. Tá? Stephen Covey é o autor do livro 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. E também o Ryan Holiday ele falava sobre vigilância contra o ego, que é do livro, autor do livro O Ego é Seu Inimigo. E Churchill falava sobre resistência. E Napoleão Hill falava sobre decisão firme. Então precisa ter uma decisão firme. E hoje a neurociência então mostra que ambientes repetidos fortalecem circuitos repetidos. Então ambientes repetidos fortalecem circuitos repetidos. Isso é extremamente profundo. Pegou? Está gostando dessa aula? Escreve aqui que está gostando e convida amigas, convida mais pessoas para assistir essa aula que vai vir aqui no ar. Toda segunda-feira às 20h18, durante 35 dias, nós estamos na aula, já passando pela aula 17, estamos na 18, porque o ambiente não apenas influencia comportamento, o ambiente ele fortalece a identidade. Ele fortalece a sua identidade. E talvez hoje você esteja entendendo porque algumas pessoas mudam e quando mudam de ambiente. Algumas pessoas mudam quando mudam de ambiente. Por que será isso, né? Por quê? Porque o cérebro ele começou finalmente a receber estímulos diferentes, treinar circuitos diferentes. Isso muda a percepção, isso muda o comportamento. E isso muda o circuito. E quando muda o circuito, vai mudando então a identidade. E isso é Arquiton, o arquiteto do próprio destino. Tá? Então seja você o arquiteto da sua vida, o arquiteta da sua vida. Constrói a sua vida através do método DFDC, HH Hora de Honra, que é um método extremamente previsível. Então você não se torna apenas aquilo que pensa. Você se torna aquilo que o seu ambiente fortalece diariamente. E aqui nós vamos já finalizando essa aula.
aula de número 18. E na próxima aula nós vamos entrar em um tema ainda mais profundo: identidade, repetição e construção do eu, do eu. Porque o cérebro, ele cria versões automáticas de quem você acredita ser. Quem você acredita ser. E como isso começa a moldar o seu destino. É isso. É sobre isso. Quem? Quando a gente fala quem eu quero ser, isso precisa estar na alma. É desejo ardente. Eu sempre falo, é desejo genuíno. Mas isso é assunto da próxima aula, segunda-feira, às 20h18. Sempre às 20h18. Bom, deixa aqui comentários, salve essa aula, marca alguém. Então compartilha essa aula também, se inscreve no canal e participa com a gente dessa construção. E outra, não deixa de seguir o perfil 2, ele é novo, né, que é o drformula.oficial, que nós falamos sobre espiritualidade, saúde, trabalho árduo, com alta consistência para ser autoconsistente, construir algo que vem de dentro. E quando você tem essa construção, você não depende de motivação, você não depende de nada para poder seguir, você simplesmente segue. Você é o arquiteto do próprio destino. Eu sou o Dr. Fórmula Donizete Campos e essa foi a aula 18 e nos vemos na aula 19. Até lá!